Cara, vai vendo que isso aí é teu futuro, cara. Então quer dizer que tá Teu dando parceiro certo. que vai com você, onde você quer ir, cara, vai estar colado, entregando as cagadas. Cara, o Gabriel conta a história. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Pode Empreender, o podcast mais empreendedor da internet. Eu aqui, Alexandre Dussiac, e a minha querida amiga Cleonice Lima. Estamos aqui iniciando o nosso projeto Pode Empreender. Ah, pode. Quem pode empreender? Qualquer um pode empreender. Então, gente, se vocês querem insights, querem saber um pouco mais do empreendedorismo, cola aqui com a gente. É isso aí. São vários insights, vários bons empreendedores. A gente está fazendo uma temporada de 12 programas e aí você vai ter grandes empresários, grandes personalidades que vão estar trazendo aí experiências, né? O que fizeram, o que não fazer, enfim... É um lugar para você aprender, tá bom? Então fica de olho aí, na sequência vamos ter outros programas, já não sendo muito pidoncho, mas já pedindo, curte aí se você gostar, compartilha com quem você acha que é importante assistir esse episódio e tá com a gente. Mas hoje, dona Cleonice, nós estamos trazendo uma pessoa muito especial. Muito. Primeiro programa tem que ser no capricho, você não concorda? Com certeza. Então, por favor, fale dessa pessoa. Bruno Boaron, Seja muito bem-vindo. bem-vindo. Olá, pessoal. Alexandre, Cléo, a todos aí que estão nos assistindo. Agradeço o convite por estar aqui e estou à disposição de vocês aí para responder o que tiver de perguntas. Se tiver alguma pergunta muito espinhosa, você corta lá, hein? Não tem nada que cortar. Vamos seguindo, então? Vamos lá. Não, eu acho que tá faltando alguma coisa. Pera lá. Então, Bruno, fala um pouquinho pra nós, cara. Da onde que surgiu a ideia de você dirigir uma empresa já super conceituada, embora assim seja dos pais e tal, parentes, mas por que seguir essa carreira? Foi imposto? Você quis seguir? O que foi? Você sabe que eu tenho... Lá em casa nós somos em 3 irmãos. Eu sou o mais velho e daí eu tenho mais 2 irmãos mais novos, também engenheiros, né? E o pai e a mãe nunca colocaram pressão nenhuma para a gente escolher profissão A ou B, enfim, né? Mas desde pequeno, eles deixaram a gente sempre bem à vontade, mas desde pequeno eu me criei em obra, né? Porque a Engerama, quando começou, a segunda sede da Engerama foi embaixo da minha casa, onde eu morava, né? Aonde? Que região ali? Ali na frente da Praça Polônia. Ah, ali. Então, a Engerama eu lembro. ela ficou até o início dos anos 2000 ali na Praça da Polônia. Que eu morava em cima, meu pai tinha um imóvel ali embaixo e a Engerama era ali, o escritório, o depósito, era tudo ali. E na época... A Engerama já loja ou ela era só construtora não, ou era a Engerama duas? começou com a construtora. Construtora. Isso foi 1º de fevereiro de 86. Foi o meu pai com o Rafael, que é um dos sócios lá, eles começaram a se formar e começaram a fazer projeto. Meu pai, na época, trabalhava até na prefeitura aqui, fazia alguns serviços também particulares. Daí o Rafael, que é primo do meu pai, chamou ele para fazer um projeto e eles criaram a Engenharia Rafael e Mário, por isso Engerama. Eu sempre quis saber o nome. E daí, algum tempo depois, alguns anos depois, entrou o Misael, que logo depois, que é irmão do Rafael, entrou como sócio. Então, os 3 começaram a construtora lá em 86. E ela era 2 quadras da Praça da Polônia, no início, num escritório que tinha na casa do pai do Rafael e do Misael, depois que mudou ali onde eu morava com os meus pais ali. E ali ficou até os anos 2000. Né? Então, muita gente lembra ainda da Engerama ali, quando era na Praça da Polônia. O depósito era ali também, tinha um barracão na esquina. E nessa época, meu avô, que era caminhoneiro aposentado, trabalhava na Engerama também. E eu... No horário, no contraturno da escola, ficava com meu avô. Naquela época não tinha tanto essa questão de segurança do trabalho, de criança não poder estar trabalhando, tudo. Então eu ia nas obras com meu avô, ajudava ali naquilo que a minha idade me permitia fazer. Então eu fui criado em obra, né? E daí, quando eu resolvi fazer engenharia, inicialmente pensava em fazer engenharia de produção, né? Mais voltada à questão de gestão e tudo mais. Mas era um curso que só tinha na PUC, né, engenharia de produção. E daí na Federal, no antigo Cefet, lá era engenharia civil. Então eu fiz vestibular, prestei, passei na PUC, passei na Federal e escolhi fazer Federal como engenharia civil. E graças a Deus foi o caminho que eu peguei gosto, gostei. Meus irmãos também, né, acabaram também se formando engenheiros e eu acabei assumindo a empresa. Eu costumo dizer assim que a gente
muito além de escolher o que a gente quer, o pessoal falava, você tem que trabalhar com aquilo que te faz feliz. Mas, antes de tudo isso, a gente tem que aceitar a realidade que a gente convive, né? Porque senão a gente nunca vai estar feliz com aquilo que faz. Sim. Então, a realidade que eu tinha, meu pai tinha uma empresa, né? Tinha empresa lá e eu acabei, né, desde o início, trabalhando lá. Eu fiz estágio na prefeitura em 2008, né? Trabalhei no estágio de engenharia civil, na prefeitura aqui de Campo Largo, na parte de regularização fundiária. E depois já entrei na Engerama, trabalhando já direto. No passado, o que eu fazia lá na Engerama? Eu lembro que o meu pai sempre foi um cara assim, muito exigente nas coisas. Assim, né? Então, a primeira bicicleta diferente que eu quis, ele me deu de presente, mas me cobrou 1 ano de trabalho na Engerama. Então, eu ganhava R$1 a hora na época lá. Demorei 1 ano para pagar a bicicleta, mas trabalhava segurando fila de banco, porque na época eu era de menor, então... a gente tem até hoje o Marcos Kukli, que trabalha com a gente lá na Engerama, e você tinha que pagar as contas no banco, né? E quando tinha muita fila, então eu ia no banco, ficava segurando, ó, pode passar que está vindo, pode passar que ele está chegando, né? E esse no início foi meu trabalho, depois eu trabalhei ali no administrativo, tudo, até que comecei a cursar engenharia civil, daí fui indo para a área mais técnica na Engerama. Hoje eu te digo assim, né? O que me realiza profissionalmente, se eu pudesse escolher aquilo que eu trabalhar, era trabalhar em obra, né? Trabalhar tocando obra, pé no barro, eu gosto de estar em obra, mas hoje é o que eu menos faço. É o que você menos faz. Né? Porque a gente acaba tendo que aceitar a realidade e trabalhar mais com gestão. Você perguntou da loja de materiais de construção, né? Da Engerama também. A loja começou em 95, se não me falha a memória, algum tempo depois, né? Era uma necessidade interna do grupo lá, porque a gente tinha a construtora, consumia muito materiais de construção e a gente viu que só o consumo da própria construtora já viabilizaria a gente abrir um materiais de construção. Então, foi aberto a Engerama Materiais, também do lado de onde a gente tinha a construtora, ali no bairro Aparecida. E isso, por muito tempo, os primeiros anos da loja, a loja dependia da construtora. Praticamente, a grande parte das vendas do material de construção da loja era para a própria construtora. Hoje, essa realidade já não é mais. A consultora ainda é uma cliente grande da própria Engerama Materiais para Construção, mas ela já caminha sozinha, já tem, né? A gente abriu agora, há menos de 1 ano, a loja nova lá em Engerama. Hoje são 2 lojas. Hoje são 2 lojas. E a gente está nesse caminho aí. E falando de chão de obra, que é algo que eu não gosto. Não, você não. O que você já vivenciou assim, que você falou assim, pá... Olha, o meu maior desafio foi quando a gente foi para pegar um contrato de serviço lá na Itambé, na Cimento Itambé, ali em Balsa Nova. Então, eu já estava tocando algumas obras na Engerama, né? Vou voltar um pouquinho que eu me lembrei de uma história. Né? A primeira obra que eu fiz como responsável técnico na Engerama foi uma escola, a Escola Maria Joana Ferreira, que fica ali no Itaqui, uma escola pro município de Campo Largo. Sim. E foi a primeira obra como responsável técnico da Engerama, eu já formado que toquei. E quando eu cheguei lá, eu lembro que eu abri o projeto estrutural para ver, eu não sabia nem ler o projeto estrutural. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Porque na faculdade você aprende muita teoria, né? E a prática é difícil de você pegar isso, né? Sim. Então, a gente dominava o Numeração projeto técnica, arquitetônico, tudo, a gente sabia. Mas quando eu abri o projeto estrutural, eu falei, puxa vida. E o mestre de obra que está com a gente até hoje, é o Jacinto, ele que foi o meu professor de projeto estrutural, né? Eu sabia fazer os cálculos estruturais, mas interpretar o projeto era muito difícil e ele teve a paciência de me ensinar. Mas talvez o maior desafio foi no Cimento Itambé, quando a gente assumiu um contrato. Eu lembro que eu fui com o meu pai na época lá para a gente fechar um contrato e era um serviço que a gente nunca tinha feito pela Engerama, né? Então eu fiquei por 3 anos fixo lá dentro do Cimento Itambé para gerenciar o contrato que nós tínhamos, né? Então era muito serviço que eu nunca tinha experiência nem com a Engerama, então eu não tinha uma base dentro da própria Engerama e foi um desafio que a gente teve que fazer, criar equipe, gerir equipe. Mas foi um dos melhores contratos, tanto profissional quanto de experiência, que deu até suporte no ramo industrial para a Engerama. Então, esse desafio profissional foi talvez o maior, porque eu acabei tendo que resolver sozinho tudo, ficando... Na prática, né? Criando uma sede administrativa dentro da fábrica lá para a gente gerir tudo isso, e isso me deu bastante experiência, assim, né? Então, agora, a construtora pega... Normalmente, o trabalho dela é com obras grandes, né? Como é que é gerir isso? Porque são valores altos. Né? Obras grandes, assim, né? Por muito tempo, a Engerama se concentrou em obras em Campo Largo e região metropolitana de Curitiba, né? Eram obras que como nós somos uma empresa familiar lá, sempre é obra que
um dos três, porque os 3 sócios fundadores, lá o Rafael, o Misael e o Mário, que é o meu pai, são engenheiros também. Então, eles cada um cuidava de uma obra e queria a obra no raio que se desse qualquer problema na obra ou precisasse visitar a obra, pegava o carro, ia lá e resolvia, né? E sempre foi isso, que, né, até alguns anos atrás. Aí, quando nós fizemos o Hospital do Rossio, nós criamos uma estrutura administrativa, uma estrutura, um corpo técnico também um pouco... O Rossio, o antigo. O novo, O novo. já no novo. Tá. Quando a gente fez o novo, a gente criou uma estrutura grande na Engerama e coincidiu também com a revisão do plano diretor aqui em Campo Largo, também logo depois. E a gente acabou ficando com poucas frentes de serviços dentro da cidade de Campo Largo. E para a gente também não perder essa estrutura que a gente acabou criando, nós optamos por buscar obras de maior porte até fora do raio de atuação que a gente tinha, para poder manter essa equipe. E aí também coincidiu com a transição um pouco da gestão lá da Engerama, né? Hoje sou eu com meu primo, Marcos, que é filho do Rafael, que acabou assumindo as empresas ali. Os 3 ainda trabalham lá, os 3 fundadores, mas é muito mais com um conselho, alguma coisa assim, né? Mas o dia a dia do escritório hoje, do grupo, quem toca somos eu e o Marcos. E daí foi uma conversa lá na família, lá, vocês querem tocar a obra longe, pode tocar, mas eu não vou viajar, né? Vocês 2 que vão... Assumir, né, a bronca aí. Assumir a bronca. E daí a gente optou por isso, né? Então é E hoje tudo um já em aprendizado. lugares mais longe. São lugares mais longe. Hoje a gente tem frente de obras em Foz do Iguaçu, Guarapuava, Ponta Grossa, entregamos agora a sede da Associação Comercial lá de Ponta Grossa. Estamos começando um hospital, já fazem 4 meses ali em Itapema, Santa Catarina. Temos um projeto de incorporação próprio ali em Balneário Camboriú também. Então, a gente participa de algumas licitações também fora. O que é o foco hoje da construtora, né? Hoje a gente busca bastante o ramo hospitalar, que é um ramo que a gente criou um know-how para isso. Em Guarapuava é um grande hospital hoje, talvez o maior hospital em execução hoje no Paraná é o lá de Guarapuava, que é um hospital voltado ao atendimento de câncer, é um hospital filantrópico com recursos públicos, então eu peço serviço para o Estado e para o governo federal lá. O ramo industrial é um ramo que a gente gosta de atuar bastante e está prospectando bastante clientes, tem algumas obras em andamento, e incorporação própria, né, de fazer prédios aí para venda. Nós fazemos ainda algumas obras aqui em Campo Largo menores, às vezes o pessoal vê, mas são para clientes mais antigos, né, da empresa que confiam na gente e acabam contratando a gente para fazer esse determinado tipo de serviço. É que hoje a Engerama, na verdade, ela tem uma estrutura maior, então ela não tem também como ficar pegando obras muito pequenas. Exatamente. Né? Até por isso que os meus irmãos custo. Acabaram não querendo trabalhar com a gente lá. Meus 2 irmãos, o André e o Carlos, não foram trabalhar na Engerama e abriram a empresa deles, a Boarão Engenharia. Porque eles falam, poxa, mas tem tanta gente que vai procurar vocês fazer serviço e vocês não pegam, porque a gente não consegue encaixar. Então, eles abriram a empresa deles para atender mais ou menos esse mercado que a gente não conseguia ser competitivo com a Engerama. Não é que a gente não queria, mas acaba inviabilizando. É que a infra, né, é diferente. Agora, Cléo, a gente falou bastante aqui já chegamos falando de Engerama e tal, porque é o Bruno da Engerama. Mas assim, a gente vai falar daqui a pouco do Bruno da Ciclo, o Bruno de mais um monte de coisa. Mas assim, vamos falar do Bruno Boaron. Bruno. Quem é o Bruno Boaron? Da onde vem esse sobrenome, Boaron? Boaron é italiano, né? Embora o meu sobrenome é italiano, mas eu sou 75% polaco. Porque o meu avô, por parte de pai, que é Boaron, é italiano. A minha avó é Markowski, então é polaca. E a família da minha mãe é 100% polaca, né? Kaminski, Fiatkowski. Olha. Então... essa mistura, né? É bem comum em Campo Largo. Nasci em frente da Praça da Polônia, né? Que é onde até meus pais até hoje moram. Eu moro um pouquinho, 2 quadras dali também. Você cresceu aqui em Campo Largo, estudou aqui em Campo Largo, estudei aqui, fiz o segundo grau aqui em Campo Largo também, e daí a faculdade acabei fazendo em Curitiba. Bruno, você tem jeito de bagunceiro na escola. Eu era bem bagunceiro. Se tem alguma professora minha assistindo aí, ela vai lembrar. Então, né, gostava de fazer bagunça. Nunca fui um aluno assim de notas altas e de me concentrar muito em estudo, mas eu sempre consegui fazer aquilo do suficiente para poder sempre galgar aquilo que eu queria, né? Então, o empreendedorismo já existia em você ou ele foi imposto a você quando você precisou assumir a empresa? Foi tudo meio natural, assim. Eu também não assumi a empresa, vem aqui, assuma a empresa, né? Foi um processo, né? Eu já estou há 13 anos na Engerama, assim, propriamente dito, trabalhando, porque antes, quando eu falei ali no começo, trabalhava, fila de banco, essas coisas, não era bem... Era mais um
uma educação que o meu pai me E queria me dar, acabava assim, né? conhecendo todo o processo de uma Isso. empresa também, que é importante, né? Mas trabalhando dedicado a Engerama mesmo, eu já estou há 13 anos, o Marcos deve estar de 11 para 12 anos, né, o meu sócio, e a gente acabou assumindo isso naturalmente. Né? A gestão mesmo, a gente assumir isso mesmo faz em poucos anos, em torno aí de uns 3 a 4 anos que a gente efetivamente assumiu a gestão das empresas, né? Então, hoje a gente cuida da construtora, a gente tem outras empresas, a gente tem a loja também, que a gente atua muito mais como um conselho, né? Porque a gestão da loja ela se dá com a equipe própria. Nós temos o Dirceu lá. Hoje eu tenho gente que trabalha comigo lá que tem praticamente a minha idade de empresa. O próprio Dirceu, que hoje é o gestor lá da loja, lá, o gerente da loja, ele tem mais de 30 anos de casa, né? Então, ele diz, né? Ele me pegou no colo, né? Então, é assim mesmo. A empresa familiar é isso, né? A gente acaba convivendo, assim, com as pessoas e... Então, eu não fui imposto, foi uma coisa natural, como eu disse lá no começo, né? A gente tem que, às vezes, também aceitar a realidade que a gente tem, não pode escolher muito, e eu acabei assumindo isso e peguei gosto. A gente vê muito isso conversando com empreendedores. Meu pai tinha empresa tal, eu assumi a empresa do meu pai depois. Alguns criaram a própria empresa, mas não é a maioria. E muitas vezes os filhos acabam seguindo isso. E assim, no teu caso, você está colocando que foi meio que a mesma coisa. Hoje você vê muitos empreendedores que assumem empresas despreparados, né? Sem um estudo, sem uma preparação para isso. Né? E o tal do empreendedorismo também por necessidade, que é o cara que perdeu emprego, o cara que ou já está, né, de repente muito velho para permanecer no mercado de trabalho. Como é que você enxerga isso, assim, no seu caso, assumindo uma empresa com ou sem preparo, porque você não estudou exatamente gestão, né, mas você acabou tendo que se tornar um gestor. Como é que você vê isso, assim, para esse mundo de O Misael, que é um dos fundadores lá, ele costuma dizer assim que não tem muito segredo, é trabalho e seriedade. Então, você tem que se dedicar para aquilo que você faz, você tem que ser sério, ter honestidade e se cercar de pessoas boas. Você não faz nada sozinho, né? Então, você tem que ter equipe e trabalhar. Não adianta, né? Se você não pôr a mão na massa, não estar à frente ali no dia a dia, as coisas não funcionam. E não é sempre mil maravilhas, como também não é sempre só uma desgraça, né? Eu acho que são altos e baixos, a gente tem que ir aprendendo a conviver com isso. Talvez a pior fase que a gente passou hoje na história da Engerama foi na pandemia, porque a gente tinha muitos contratos que a gente contratou, pegou pré-pandemia, antes da pandemia, e estamos entregando agora e deu esse boom de preço, então você negociar com o cliente, com o Estado... Mas aí você já tinha negociado um valor e esse valor muda? Como é que funciona? Isso, mas o cliente não entende? O contrato é preço fixo, né? Então, já tava... ninguém imaginava que vinha uma pandemia, então isso talvez foi a pior fase da construtora, né? Eu escuto histórias deles lá, né, que eles já passaram por dificuldades, mas eram dificuldades que, por exemplo, na época, um deles vendia um carro e conseguia resolver o problema do mês, né? Hoje a gente vendeu um carro lá, do tamanho que a gente ficou, não resolve mais, né? Então a gente tem que se virar nos 30, assim, né? E escutar a experiência também. Acho que isso é o mais importante, né? Embora hoje eu com o Marcos a gente está na gestão, mas tudo que a gente precisa, a gente tem o apoio deles, está lá junto com eles e a gente também não sabe tudo. E vai descobrindo aos poucos, né? O importante é a gente estar lá trabalhando, estar com vontade, estar feliz. Acho que isso é o mais importante, assim, né? Dificuldades, na verdade, existem, mas você tem que transpor. Não dá para sentar e chorar, né? Não dá para... E quantos funcionários hoje tem a Engerama? Hoje lá na Engerama, no grupo todo, a gente deve estar perto dos 250 colaboradores direto e mais uns 150 indireto. Bastante Mas coisa. isso é muito cíclico, assim, né? Depende muito do volume de serviços que a gente tem, né? A loja, uma construção tem mais uma constante, assim, né? Então a gente aumentou bastante o número de colaboradores com a loja nova lá agora, mas ela consegue se manter numa média de funcionários. Mas a construtora depende muito do volume de obra, onde é a obra, né? Eu não sei se é impressão minha, mas a Engerama é a única empresa de material de construção que tem 2 sedes em Campo Largo? Agora sim. Isso. Por que 2? Porque a nossa sede, a primeira loja que nós tivemos ali, nós ampliamos elas, construímos até a esquina, para quem conhece ali no bairro Aparecida, e o nosso sonho era construir até a outra esquina, né? Só que a gente não conseguiu comprar todos os terrenos ali, tinha um vizinho que não vendia, outro que não se encaixava. E quando eu com o Marcos assumimos ali a Engerama,
a gente começou a observar assim que a grande parte de venda de materiais de construção que nós tínhamos eram de material bruto na nossa loja, né? E o material bruto ele tem um valor agregado muito pequeno, então dá muito trabalho. Eu cito o exemplo de vender um caminhão de areia, por exemplo. É um valor agregado muito pequeno e se quebrar o caminhão, você já teve prejuízo naquela entrega, né? Sendo que se você vai vender uma torneira, por exemplo, que a pessoa vai na loja, pega com a mão, ela tem um valor agregado muito maior, tem um lucro até maior e a pessoa leva e você não se incomoda. E a gente começou a querer vender mais coisas. Só que o nosso espaço físico lá na loja, a gente tinha em torno de 600, 700 metros quadrados de área de showroom, não nos permitia ter essa variedade de produto que a gente precisava. E a gente já tinha estudos e pesquisas de que as grandes redes já viriam para Campo Largo. Isso eu estou falando há mais de 5 anos atrás. Foi quando a gente decidiu buscar um lugar para fazer a loja nova, né? Daí que vem toda uma história que a gente chegou a estudar até de abrir uma loja lá no shopping, lá no Outlet. Daí também a gente não conseguiu viabilizar a questão de valores. E a gente optou por buscar um lugar. Então, daí fomos atrás de uma área, compramos a área onde está lá. Demorou 2 anos e meio para a gente conseguir o alvará de construção lá da obra. Então, demorou mais o alvará do que a própria obra. E nesse meio tempo, as grandes redes vieram para cá, né, para Campo Largo. Mas mesmo assim a gente continuou o projeto, tirou do papel e abriu, né? Então hoje a gente já tem uma clientela fiel ali na loja da Aparecida que a gente quer manter, né? A gente tem uma vontade muito grande de desenvolver o setor de material elétrico pesado, industrial, que a gente tem hoje ali uma área ali que atende, mas aquela loja tentar voltar um pouco mais para isso. E daí abrimos a Engerama, a gente até mudou um pouco o nome lá no Bom Jesus, Engerama Casa e Construção, porque daí agora a gente tem não só material bruto, mas todo o material de acabamento e também decoração, alguma coisa polar ali, tudo. E por isso que a gente acabou ficando com as 2 lojas. A gente acredita que a cidade de Campo Largo tem é favorável para esse crescimento. Muita gente chama a gente de maluco de ter investido em Campo Largo, né? Fazer um empreendimento daquele porte para Campo Largo, mas a gente é daqui, confia na cidade e acredita que a cidade tem potencial, por isso que a gente É que eles apostou. não estão vendo quanto Campo Largo está crescendo, né? E expandindo, porque tá vindo tanto empreendimento para cá, e o ramo da construção pode passar por uma crise ou outra, mas não para, né? Não para de crescer. Aliás, hoje você que está nos ouvindo e nos vendo, né? Eu, na verdade, estou de peru de fora, como dizia antigamente, porque aqui a gente tem um engenheiro que a gente tem uma concierge de construção, né? De casa e construção. Então, eu que sou meramente um marqueteiro, estou jogado de lado aqui, mas pode deixar que nós vamos entrar na conversa. Falando nisso, Bruno, você comentou ali na questão das obras e tal, né? A questão, às vezes, de dificuldade com alvará e tal. Como é que você vê isso hoje em Campo Largo? É um pouco mais difícil por ter, de repente, a APA, né, do Rio Verde aqui. Como é que funciona essa questão aqui? O que você vê disso? Em Campo Largo a gente tem alguns entraves ambientais, né? Por questão da gente estar cercado de APAs. Tem a APA do Verde, a APA do Passaúna, mas o poder público ele consegue, ao mesmo tempo consegue travar, consegue desenvolver, né? Então hoje a prefeitura ela está fazendo o papel dela, já conseguiu enxergar isso também. Hoje de manhã eu até por coincidência estava numa reunião lá na prefeitura com o Fernando Galais, que é o secretário de Desenvolvimento Urbano, e a prefeitura consegue enxergar isso. Então, potencial para isso tem. A gente só precisa desenvolver, né? Aproveitar esse momento agora que o país está passando de um crescimento até econômico, uma retomada econômica por conta da pandemia, né? E acho que aproveitar esse momento. Campo Largo, desde pequeno, eu ouço que é a bola da vez, e eu acho que essa bola tem que chegar a qualquer hora, e está para chegar, né? E precisa a população daqui, os empreendedores de Campo Largo, confiarem que a cidade é isso e fazer isso acontecer, né? Isso acho que é o mais importante, assim, né? Então, Exato. Acreditar. Então, você que está assistindo a gente, nós estamos falando com o Bruno agora, e assim, até atualmente, nesse momento, até o final de 2022, você está vendo a gente depois de 2022 aí, já não é mais, mas até o final de 2022, o Bruno é o presidente da Associação Comercial aqui de Campo Largo, da Cicla, né? E a gente pode falar um pouquinho também desse assunto, que eu acho que é legal a gente ter essa visão. A gente tem, não sei se você já viu ou verá, né? Mas a gente conversou com o seu Bechar Amin, que foi presidente lá no início, na retomada da Cicla, lá nos anos 80. O Bruno é o presidente atual da associação. E assim, Bruno, como é que chegou a Cicla em você? A Associação Comercial de Campo Largo chegou até a sua vida? O meu pai sempre foi bem participativo na comunidade, assim, entidades, né? Hoje, o meu pai está se dedicando bastante à Igreja da Aparecida, lá a paróquia, ele é o presidente
do CAEP lá, mas meu pai já foi presidente da Associação de Engenheiros. Então, além de eu ser criado no meio de obra, eu fui criado com meu pai ali, que sempre atuou em conselhos, em atividades voluntárias, assim, em prol da sociedade. Então, isso foi muito natural para mim. Em 2011, quando eu me formei, eu fui vice-presidente da Associação de Engenheiros aqui de Campo Largo, né? Aí me aproximei um pouco da associação comercial ali, fui convidado a fazer parte da diretoria e isso foi natural também, né? Eu fui me enfiando ali, né? Procurando sarna para se coçar, que nem diz o ditado ali. Foi pertencendo, quando pensou. Quando eu vi, eu já estava lá, uma coisa meio que natural, né? E aí a presidência. Isso, então quando eu me formei ali, eu fiz na Federal, Engenharia Civil, né? E depois eu fiz técnico em transações imobiliárias no IFPR ali em Curitiba. E então eu sempre falava assim que eu precisava voltar um pouco para a sociedade daquilo que a sociedade me pagou, né? A Universidade Federal ela não é gratuita, né? Alguém paga essa conta. Então eu tinha como um dever moral assim de pagar essa conta que foi investida em mim. Então acho que esse trabalho assim voluntário da gente fazer nas entidades em prol da cidade, da sociedade, é um pouco essa gratidão que eu tenho por ter estudado na Universidade Federal. Então eu tento me pautar por isso. Graças a Deus eu tenho hoje um sócio lá no escritório que entende, o Marcos nunca questionou qualquer coisa, pelo contrário, às vezes eu tinha reunião importante no escritório e falava, eu tenho que sair que eu tenho que ir lá na Ciclo. Ele se virava lá, então eu também tenho essa liberdade por ter um sócio lá, por ter pessoas na empresa que entendem isso e me apoiam, né? A minha família também, a Camila lá em casa também me apoia muito, porque não é fácil, a gente tem que tirar, às vezes, filho pequeno, o horário de dentro de casa para a gente poder fazer isso, né? Mas eu tenho apoio dessas pessoas. Mas como que é para a diretoria da Cicla, né? Vocês não são remunerados e tem que tirar tempo da sua atividade profissional para, de repente, estar envolvido com alguma situação política ali da Cicla ou alguma situação administrativa, enfim. Como é que é para vocês isso? Eu vejo como um ganha-ganha, né? A cidade se desenvolvendo, a gente desenvolvendo o comércio local, a prestação de serviço local, a indústria, aquilo que a Cicla faz aqui e fomenta esse desenvolvimento, eu vou acabar indiretamente ganhando com a minha empresa, com a minha família, qualidade de vida e tudo isso. Então, acaba sendo um ganha-ganha. É aquilo que a gente falou no começo, qual que é o segredo, talvez, de você ter uma empresa, tudo, é trabalhar. Então, na Cicla é a mesma coisa, a gente tem que se dedicar. A partir do momento que confiaram em mim, que eu me coloquei à disposição para estar lá, eu tenho que levar até o fim e me dedicar para isso. Talvez aí quem está assistindo a gente não saiba, mas o Alexandre, que é o gerente hoje da Cicla, entrou com a gente, entrou junto com a nossa gestão, né? Nós tínhamos a Rafaela, que era a antiga gerente, que ela, quando o Edson, que era o antigo presidente, assumiu, já ficou combinado que ela ia galgar trilhar um caminho fora da associação comercial, então ela ficaria até o final da gestão do Edson, e a gente teve que procurar alguém, né? E teve um dia que um maluco chegou para mim, né, através do Edumar, que é o meu vice-presidente. O Edumar me ligou. O maluco é você, Alexandre? O Edumar me ligou assim. Eu vou ali no banheiro já volto. Pô, Bruno, tem um cara que tá querendo se filiar à Cicla, que as meninas lá... Eu chamo as colaboradores da Cicla de menina. Eu tenho um carinho por elas, gosto da equipe. Às vezes ele me inclui nisso, sabe? Mas as meninas da Cicla procuraram o Edumar e passaram, olha, Edumar, tem um cara que a gente chamou para filiar aqui, que tem uma agência de marketing, mas ele veio falando que a gente faz tudo errado, que... Já chegou assim... O formato da gente... Oi, Edumar, se você estiver escutando isso aqui, cara, ó, parceiro você, hein? Da gente atrair o pessoal, e acho que ele falou primeiro com o Edumar, o Alexandre falou com o Edumar, e daí o Edumar falou, Bruno, vamos marcar uma conversa, porque é bacana escutar o que ele tem que falar. Daí eu marquei lá na Engerama, eu não lembro porquê, em vez de na Cicla, eu marquei na Engerama aquele dia. E chega lá o Edumar, chegou na sequência o Alexandre, e ele com uma apresentaçãozinha de PowerPoint, assim, fazendo, eu acho que a abordagem da Cicla tem que ser feita dessa forma, vocês têm que vender isso, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, eu acho que vocês têm que mudar essas coisas e tal. E, né, e naquela época a gente estava precisando achar alguém para a gerência da Cicla, né? Daí terminou a reunião, a gente agradeceu, ela falou, pô, Edumar, esse cara veio aqui, apontou um monte de falha, apontou um monte de solução, algumas delas a gente sabe que não vai dar certo, mas talvez é uma ideia diferente, será que esse cara não ajudaria a gente a assumir a Cicla? Daí chamamos o Alexandre, né? Na época ele trabalhava a fundo nessa questão de marketing e ele tinha disponibilidade de meio período lá na Cicla, né?
E resolvemos, né? Ele topou assumir esse desafio com a gente. Já que você falou demais, agora vem aqui e faça o que você falou. É mais ou menos por aí. Isso. E do jeito dele, assim, do jeitão dele, ele conseguiu implantar isso na Cicla e hoje a dedicação dele é exclusiva à Cicla. Né? Hoje o Alexandre já trabalha o período todo lá na Cicla. Conseguiu implantar muito daquilo que ele levou para nós lá, como, né? Muitas daquelas coisas ele viu também que não é possível, porque a realidade de uma instituição como a Cicla é diferente de você ter numa empresa normal, né? Porque Sim. Na empresa você tem um dono, você decide aquilo lá, acaba tendo que fazer, e na associação comercial não, né? A gente é uma associação, é todo mundo, é difícil você ter todo mundo concordar com tudo, então a diretoria acaba tendo que às vezes assumir algumas responsabilidades, algumas decisões. Mas eu hoje só tenho a agradecer aí o Alexandre pessoalmente aí para todo mundo, né? Meu, não corta isso, tá? Não corta essa parte do vídeo que eu quero lembrar disso o resto da minha vida. Mas o Alexandre mudou bastante ali a ideia do que a gente tinha na associação comercial junto com a gente também, né? Uhum. O que eu costumo falar, assim, né? Todo mundo que passou pela associação comercial da Cicla, todos os ex-presidentes, desde a época do seu Bechara, todos deixaram essa contribuição. Desde os diretores até os colaboradores que passaram lá, os gerentes, e são fases, né? Então, essa Sim. fase que a gente está passando agora, o Alexandre ajudou muito a gente, está ajudando muito a gente, e espero que continue aí também trilhando, porque assim precisa crescer bastante. Aí. Obrigado, Bruno, obrigado pelas palavras. Olha aí. E foi uma honra, na verdade, Cléo, porque quando a gente chega, eu particularmente não conhecia nada do associativismo, né? Uhum. Da forma como uma associação funciona. Então, várias vezes eu vi o Bruno rindo de lado, assim, falando, vai, você acha que vai dar certo? É assim que funciona? Vai! Né? Mas assim, a gente vai descobrindo um universo, né? O associativismo é uma coisa completamente diferente do corporativismo, porque enquanto no corporativismo você tem concorrentes, você tem disputas, né? No associativismo você tem a parceria. Aliás, tem uma frase muito legal que você costuma usar, né, sobre isso. Essa frase eu peguei do Bajo, que é o presidente do Sicredi aqui da nossa região, que ele falou um dia assim que a concorrência ela leva para a guerra, né? E o cooperativismo, o associativismo leva para a paz. Então é isso que a gente precisa buscar aqui, né? Legal. Voltando um pouco na Engerama, materiais de construção, né? Todo mundo falava, poxa vida, vocês vão abrir a loja agora que veio essas grandes redes para cá, né? Uhum. O mercado ele dá espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo, acho que todo mundo tem a sua vez, a sua voz. E uma característica do mercado de construção civil em Campo Largo tinha muita vazão de vendas de materiais em Curitiba. E isso Sim. concentrou aqui. Então, aumentou as vendas nossas, mesmo vindo essas grandes redes para cá. Eu acho que a gente tem que se adaptando. Então, isso que eu tento pregar um pouco ali na associação comercial, né? Tem espaço para todo mundo, a gente tem essa concorrência, a concorrência é sadia, mas não a concorrência malvada, né? A concorrência Sim. em que há espaço para todo mundo, de deixar todo mundo trabalhar, do livre mercado, de ter essa liberdade aí para trabalhar e poder todo mundo ganhar, né? Isso é cíclico e é natural que empresas nasçam, que empresas fecham, que novas empresas venham a acontecer, que empresas tenham a sucessão, que empresas não tenham a sucessão. Isso vai ser natural e sempre vai acontecer. Mas o importante é que a gente não olhe os concorrentes como um inimigo, né? Mas sim que a gente possa trabalhar junto em prol da sociedade, em prol dos colaboradores, enfim, do todo, assim, né? É que num ramo de trabalho tem várias vazões. Exemplo, você é engenheiro, aí tem o arquiteto, aí tem o design de interiores, aí tem o concierge. Então, cada um atua em um ramo, você fala, isso aqui eu não quero resolver. Então, você passa para o outro que vai resolver. Então, você faz uma rede. Então, isso é em todas as funções. A partir da hora que o empreendedor entende isso, ele começa a trabalhar junto, né? E aí começa a fazer uma força. Com certeza. Todo mundo somando para isso acontecer, Exatamente. Né? Então... Me diz uma coisa, em questão de liderança, isso é algo que você já observava ou teve que moldar no processo? Puta, já ia falar, eu falo muito palavrão aqui vai soltar. Mas tá tranquilo. Quando eu fiz a engenharia civil lá na Federal, eu acabei também assumindo o diretório acadêmico de engenharia do Paraná, lá da EPA. Você então, gosta de assumir. Já no meu segundo ano ali da faculdade, eu fui vice-presidente, fui 2 anos vice-presidente, e no meu 4º ano de faculdade eu fui presidente do diretório lá. Então eu sempre me envolvia, mas de maneira muito natural, assim, muito... Lá na faculdade o pessoal me chamava de Campo Largo, então ainda eu tenho alguns amigos da faculdade que me encontram, ô Campo, tudo bem e tal, né? E foi uma coisa natural que eu tinha, talvez por conta do meu pai também
fazer esse trabalho, né, nas instituições aqui, eu tinha isso em casa. Então, sempre foi uma coisa natural, assim como foi natural eu estar assumindo ali as empresas, tudo, também foi natural essa questão da liderança, é uma coisa que está comigo, assim, eu gosto de fazer, né, tenho essa disponibilidade também para isso, né. Então, isso aí vem desde lá da faculdade, da gente... Eu estar lá. Já aprendeu em casa e foi aplicando na faculdade, veio para as empresas, trouxe para a associação. E também tem a questão da mentalidade, né? De você ter a mentalidade. Você acha que hoje em dia a mentalidade do pessoal da nossa geração está mais a propício a delegar e deixar ou não? Ainda tem um hierárquico de... Poxa, isso depende muito de pessoa para pessoa, assim, né? Eu acho que não existe uma regra, não existe nada, assim... tem gente até hoje que me chama de maluco por eu estar falando, pô, por que você não fica em casa? Você não precisa disso, né? Ou gente que fala assim, pô, você tem a empresa do teu pai, para você foi fácil lá, porque você só pegou o bonde andando, só assumiu, não precisou ter esforço, né? A gente vê muitas empresas que às vezes os filhos, né, tem um ditado, né, que o pai constrói, o filho aproveita, o neto destrói, ou algo assim, né? E então não é fácil, né? A gente não pode ficar olhando o que os outros fazem e tomando assim como não é referência, mas jogando pedra no que os outros estão fazendo, né? Só quem está vivendo ali, então a gente tem que aprender a olhar só as coisas boas dos outros, não tentar achar o porquê que a pessoa conseguiu aquilo, né? Pô, estão crescendo demais porque estão fazendo sacanagem, ou estão fazendo isso, né? Então é que uma visão sistêmica do Brasil isso. Né? Eu falo quando me perguntam assim, como é que era ser o filho do chefe quando você estava lá, né? Eu tinha vezes que, além de ser um engenheiro recém-formado, eu era filho do chefe. Então, se eu fosse um cara assim que chegasse lá impondo as coisas, eu não ia ter conquistado a equipe, talvez eu não ia estar onde eu estou hoje. Então, a gente também tem que ter humildade, tem que chegar lá, conquistar as pessoas. E isso, sendo ou não sendo filho do chefe, você tem que, né? Eu sou engenheiro, eu vou mandar na obra como todo. Não, todo mundo, né, faz parte de um todo. Então, eu acho que as pessoas têm que, cada um no seu lugar. Agora, essa questão, você perguntou, né, hoje a juventude de hoje está mais para liderar ou para, né? Eu acho que depende de cada pessoa e sempre vão ter as pessoas que vão para um caminho, outras pessoas que vão para o outro, e isso vai ser natural. O que a gente precisa como associação comercial, né, como uma entidade que representa, né, os empresários aqui da cidade, é a gente fomentar esse empreendedorismo. Campo Largo é pioneira, a Prefeitura de Campo Largo é pioneira. Eles têm na rede pública municipal a matéria de empreendedorismo, não é bem um convênio, mas uma parceria com o Sebrae. Então a Prefeitura de Campo Largo está de parabéns, saiu na frente, já faz anos que tem isso, e a gente como entidade representante dos empresários precisa fomentar esse empreendedorismo, né? Por muitos anos aqui no Brasil, né, o empresário era tratado como um explorador ou algo assim, né? Quando falam isso, parece que generalizam tudo, né? Mas a grande parte dos empresários, a grande maioria, são pessoas trabalhadoras, né? Que têm que se dedicam diariamente na sua empresa. Eles não têm nem funcionários, são eles mesmos, a família que acaba atuando, e até os próprios grandes empresários aí também que trabalham, que se dedicam. Então a gente tem que desmistificar um pouco de que empresário, essa lenda que se criou aqui no país de que empresário é bandido. Não, empresário é o motor propulsor do desenvolvimento. É ele que gera cidade. Empregos, na verdade. É ele que gera emprego, então a gente tem que mudar um pouco essa visão. Talvez isso é o que a gente precise mudar mais hoje, né? A visão de que o empresário é uma pessoa normal, né? E que está desenvolvendo o país, desenvolvendo a cidade. Então isso a gente precisa colocar bastante na cabeça do pessoal. Quando você fala isso, você mostra que a tua visão é um pouco mais liberal no sentido econômico, né? Você entende que privatizações são coisas interessantes para o Brasil nesse sentido? Com certeza. Eu acho que tudo que não tiver na mão do Estado, a coisa funciona. O Estado é muito burocrático, né? Então a gente precisa ter um Estado mínimo ali que interfira. Quanto menos o Estado interferir no cidadão, eu acho que as coisas funcionam melhor, né? Tudo que se desenvolve aqui no país se desenvolve fora do Estado, né? Então eu sou a favor de privatizar tudo que é possível dentro do poder público para as coisas funcionarem. É muito amarrado o poder público, né? Então é difícil disso acontecer. Nós estamos passando agora por um processo eleitoral que a gente vai acabar tendo que ter uma escolha agora também nisso aí, né? Então acho que essa visão
liberal, assim, de menos Estado, menos interferência na vida do cidadão, dando liberdade de opinião, de tudo que precisa, eu acho que é o caminho que a gente tem que seguir. Às vezes as pessoas falam, mas essa coisa de privatizar e tal, né? O Estado precisa tomar conta. Só que é importante entender que o Estado toma conta das pessoas com o dinheiro das pessoas. Então, para que o Estado possa te oferecer mais, ele tem que tirar mais de você, ou seja, seus impostos ficam mais altos. Né? E às vezes a pessoa quer ter poucos impostos, pagar barato nas coisas e ter mais Estado. Então, não tem muito como conciliar isso, né? E não é só deixar na mão do Estado, é realmente abrir o mercado. Né? Veja os bancos aqui no Brasil. Hoje a gente tem 5 grandes bancos, dos quais 2 são públicos, né? O Banco do Brasil e a Caixa Econômica, e daí mais 3 ou 4 bancos que são gigantescos. E a gente tem talvez as taxas de juros mais altas do planeta aqui no país. As associações comerciais, já há alguns anos atrás, vendo isso, começaram a criar as cooperativas de crédito, não só as associações comerciais, né? Como é que funcionam essas questões? As próprias cooperativas agrícolas aí no norte do estado, no interior do país, em São Paulo, Minas Gerais, tudo, começaram a ver, nós estamos na mão de poucos bancos, o mercado é tão fechado aqui, vamos criar uma cooperativa própria. Então, o próprio Cicobi, o próprio Sicredi, que tem aqui em Campo Largo, que são associados, né, são parceiros nossos ali na Cicla, criaram por essa necessidade de empresários, de cooperativas, de terem outra opção de crédito que não os bancos tradicionais no país. Então, veja, não é só estar na mão do Estado ou não estar na mão do Estado, é realmente abrir o mercado para que outros. Você vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, lá são centenas de opções de banco que tem, né? Lá, se você quiser abrir um banco, você abre um banco, começa a emprestar dinheiro, a concorrência gera... cai os preços e você acaba tendo. Então, eu acho que não é só tirar da mão do Estado, mas é realmente abrir o mercado para que exista a concorrência, né? Que com essa concorrência exista a eficiência, os melhores se sobressaem e a população, os clientes lá no final da linha lá acabam tendo melhores serviços num custo mais barato. Então, é isso que eu acredito. Falando até em concorrência, a gente estava falando aqui de associativismo, né? A ideia, eu imagino, Bruno, que a ideia do associativismo seja muito parecida com a ideia do formigueiro, né? Você pisar numa formiga sozinho é uma coisa, você pisar num formigueiro é outra, completamente diferente. Então, quando você associa pessoas, empresas, e elas trabalham juntas por um objetivo, elas são muito mais fortes. E elas ganham representação, inclusive, diante de órgãos públicos, né? Prefeitura e tal, que inclusive é um pouco o que a associação faz. Né? Eventualmente, você tem pessoas da associação fazendo esse trabalho. Quando você vê esse associativismo acontecendo, e aí ao mesmo tempo você vê pessoas, por exemplo, questionando grandes empresas vindo para cá, como você mesmo agora falou das lojas, né, de construção, materiais de construção, e o próprio Outlet que está vindo agora, que é, né, um empreendimento bem grande, trazendo grandes marcas para cá. Como é que você enxerga isso? Né? Algumas pessoas entendem que mas vai ser uma competição com as lojas de Campo Largo. Outros já vêm diferente. Foi muito parecido com quando o Condor veio para cá, quando a Van veio para cá. Como é que você vê isso? Todo mundo tem que se adaptando, né? A gente precisa se adaptar com a realidade local e com aquilo lá. E quanto mais concorrência, mais opção vai ter. Você vai ter que se virar também, se reinventar, né? Então, isso é natural e acho que isso é bom para todo mundo. De quem que a gente precisa pensar, né? As empresas existem para quem, né? Para os clientes finais, né? A empresa ela só funciona se ela conseguir vender alguma coisa para alguém, se ela conseguir entregar o produto para alguém. Então, muita gente pensa só na empresa. Como é que eu vou virar? Não, eu tenho que... mais ou menos aquilo que você fez quando você trouxe para mim e para o Edumar lá, né? Qual que é a função da Cicla? É trazer para o associado, né? Fazer a diferença para o associado. Então, a função das empresas é você conseguir vender o teu produto final para o cliente. Então, a gente precisa, às vezes, enxergar na visão do cliente aquilo que é melhor e tentar se adaptar. E é isso que acho que acontece com a vinda dessas grandes redes para Campo Largo. Tudo além de trazer desenvolvimento, vai trazer mais opção para os clientes, vai ficar aqui e tem um universo de possibilidades, né? A gente tem que a cada dia, como empreendedor, se reinventando, se readaptando, né? Isso é natural. Então, acho que isso é muito bom para a cidade como um todo, assim. Falando ainda sobre a Cicla, Cléo, hoje a Cicla cresceu bastante também, ela tem mais de 1.300 associados atualmente, e ela tem vários setores de atuação. Então, você tem ali os núcleos, né, que correspondem a comércio, serviços, indústrias. A própria a Cicla Mulher, que é um viés mais focado no empreendedorismo feminino, embora não tenha a função de segregar, né? Separar, deixar Sim. mulheres para um lado, homens para o outro. Bem pelo contrário, é fortalecer o que a mulher tem de melhor e colocar ainda mais no mercado. Como é que você enxerga essas ações da Cicla? Assim, o que a Cicla de fato faz?
Pô, Alexandre, sempre quando me pergunto isso, eu falo para perguntar para você, que é você que está lá no dia a dia, né? Mas brincadeiras à parte, que o entrevistado é você. Toma a bola. Eu acho que a Cicla está aí para contribuir para isso, né? Ver o que o empresário precisa, ver qual que é a função de uma associação comercial, né? A gente somar esforços naquilo que sozinho talvez seja mais difícil da gente conseguir. Lá no passado, as associações comerciais se criaram em função de ter mais voz no empresário, né? É aquela visão que tinha no passado de que o empresário só suga, que o empresário é isso, que é aquilo. Então, as associações comerciais talvez se criaram por isso. Também foi uma linha de defesa no passado para os empresários na questão do crédito, de ver quem era bom pagador e quem não era, né? As consultas que hoje a grande maioria das ações comerciais oferecem também vêm nesse intuito, e de fortalecer e trocar experiência, né? Hoje, talvez o principal papel da Associação Comercial aqui de Campo Largo é essa troca de experiência entre os empresários, né? A gente escutar aquilo que deu certo, aquilo que não deu, né? Batalhar junto com a prefeitura para trazer investimento a nível do estado, a nível federal aqui para o município. Então, trabalhar em parcerias e fortalecer os empresários numa maneira geral, assim, né? O que eu gosto de colocar lá na Cicla é que, assim, não adianta só eu, como presidente, fazer ou falar para a Cicla fazer aquilo que eu acho correto, o que eu acho que se precisa, mas sim os associados trazerem essas demandas, né? A minha realidade é diferente da tua, Cléo, que é diferente do Alexandre, que é diferente do Tony. Então, se as pessoas não falarem o que elas querem, a gente também não vai conseguir entregar aquilo que elas esperam. Sim. Né? Então, o Alexandre me cobrava muito lá no começo da gestão, pô, a gente tem que ter um slogan, Bruno, pense num slogan da tua gestão, alguma coisa assim, né? E a gente pensou junto que faça parte, mas faça a sua parte, né? Porque não adianta só você vir fazer parte e você não colocar aquilo que você está precisando, que a gente nunca vai adivinhar, né? Isso é verdade. Então, acho que a função da Cicla é isso, é escutar, é desenvolver o comércio local, é fortalecer, é defender a liberdade do empresário de poder trabalhar, de poder empreender, né, na nossa cidade, no nosso país, que não é fácil, né? A gente sabe disso. Agora, você falando aqui sobre esse tipo de coisa, a gente nos leva a mais uma pergunta, né? Você é uma pessoa envolvida no meio do associativismo, no meio do empresarial, mas também você transita facilmente no meio da política. Como é que você vê hoje a atuação do empresário dentro da política? Eu acho que todo mundo tem que participar de um processo político. A política, o que é? Também é um trabalho voluntário, que você abre mão dos teus afazeres para você se dedicar à população. Então, você trabalhar na política não quer dizer você trabalhar com cargo político, né? Mas você estar entrosado ali, estar ali para poder fazer as coisas. A política diz respeito a todos nós, né? A vida de todos nós. Eu já fui candidato até a vereador, algumas eleições atrás, né? Olha! Tá na Cicla. Eu fui o 8º mais votado aqui em Campo Largo. Era uma demanda que alguns empresários tinham, a gente precisava ter um representante, e eu acabei saindo candidato. Foi uma loucura, porque no meio da campanha eu casei também, eu não tive lua de mel, porque daí... Aí a pergunta a loucura foi ser candidato ou foi casar? Não, foi ser candidato. Esse aí você corta depois. Não, tô brincando. Então, eu saí candidato... Vai não. Eu saí candidato em 2016, candidato a vereador. Fiz uma campanha muito mais online ali, né? Colocando aquilo que a gente sentia como empresários, assim, que eu escutava de muita gente. Fui 8º mais votado, investi muito pouco na campanha, perto do que o pessoal acaba investindo. Fiz 1.236 votos, não entrei por 15 votos, né? Por questão de partido, também a gente não tinha essa expertise política, mas a gente conseguiu ganhar voz, ganhar visibilidade, né? E assim, eu diria que politicamente eu já dei a minha contribuição. Acho que todo mundo um dia teria que tentar entrar na política para fazer alguma coisa. Então, a minha já foi, eu já tentei, não consegui. Mas, como eu disse no começo aqui, a gente consegue fazer de fora da política também muita coisa. Então, como empresário, aqui na associação também, a associação ela é apartidária, mas ela é política, porque você está se dedicando por uma coisa maior. Então, acho que a gente precisa, todo cidadão deveria, pelo menos, fazer alguma coisa em prol da comunidade, né? E a gente acaba confundindo, às vezes, um pouco política com a participação da prefeitura, mas a gente tem uma boa relação, a gente cobra quando tem que cobrar, escuta não quando tem que escutar, assim como na empresa da gente, na família da gente, a gente tem que falar não, às vezes, também a gente tem que saber ouvir não,
Mas a gente precisa participar, principalmente os empresários, aí acho que tem que se fortalecer e estar representado. Será que em algum momento, Cléo, a gente vai estar ouvindo falar do deputado Bruno Boron, talvez, do senador Bruno Boron, do prefeito Bruno Boron, será? Não, esse você pode ficar sossegado, não vai ter. Viu? Deixa eu só falar. Esse corte vai ficar na internet pra sempre, Bruno, tá? Pra sempre. Então, se um belo dia aparecer o Bruno candidato, a gente tira esse corte porque a gente pega. Não, mas isso não tá no meu planejamento. Você sabe que, né, eu brinquei assim, né, e falei, né, que a pior fase, brinquei não, mas talvez a fase mais conturbada da Engerama ali na consultora foi agora na pandemia, e no momento que eu tinha me dividir entre a Engerama e a própria associação comercial, né? Então eu preciso agora, né, passando o bastão aqui na associação comercial, me dedicar mais também aos negócios ali, organizar um pouco mais, curtir um pouco mais a família, porque é complicado também, né? Como a gente é uma empresa familiar, eu viajo muito nessas obras que a gente tem fora, né? Uhum. Então, também eu deixo um pouco, acaba deixando um pouco a família de lado, e eu também sou cobrado, a Camila me cobra. Bruno, fica em casa, fica aqui, então eu quero curtir um pouco isso, mas não quero deixar também de ter esse voluntariado assim, em outras entidades. Então, eu pretendo estar participando na política nesse sentido, da gente buscar o melhor para a cidade, né? Tivemos agora a eleição, infelizmente não elegemos nenhum candidato local, isso eu acho que é uma pauta que a gente precisa colocar. Que importância você vê nisso, Bruno? Aqui na cidade. Campo Largo tem uma localização boa, né? Além de estar bem localizado, tem uma estrutura, né, para poder atrair empresa, atrair investimento, mas infelizmente hoje a gente não tem um representante de Campo Largo, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal. E a gente consegue isso, né? Mas a gente precisa colocar isso na cabeça do campo-larguense de que é necessário, né? Nós temos muitos deputados que trazem emendas para Campo Largo, a gente tem que agradecer por isso, mas é muito mais fácil alguém daqui saber qual que é a necessidade da cidade, né? Então, nós tivemos candidatos muito bem votados aqui, mas a gente precisa unir forças e talvez não só durante a campanha eleitoral pregar o voto Campo Largo, mas desde já, né? A gente está de antemão aqui jogando, o Alexandre nem sabe disso, mas nós vamos colocar. Não vou ser candidato, não. Não vou. A gente pretende, na associação comercial, criar um núcleo político para poder trazer essa discussão para a sociedade, da importância de ter um deputado estadual, da importância de ter um deputado federal aqui da cidade. A gente vai, dentro desse núcleo, ano a ano, fazer a contabilidade daquilo que os mais votados aqui em Campo Largo. Então, você, candidato, você que foi eleito aqui com votos de Campo Largo, a gente vai mapear quanto de emenda você trouxe para Campo Largo, né? Mesmo que você não tenha aqui como sua base, mas fez voto aqui, a gente vai mapear isso para poder, depois, no próximo período eleitoral, mostrar, olha aqui, ó, a gente votou em candidato, esse candidato nem mandou nada para a cidade, né? Para a gente colocar na cabeça o quão importante é isso. Isso até quando você comenta do voto Campo Largo, né? O votar em candidatos campolarguenses. Nós tivemos alguns candidatos, inclusive bem votados, mas aí você entende que talvez seja o fato de serem muitas opções e aí acabou dividindo votos, ou de repente não tantas opções boas, ou de repente uma posição das pessoas em não votar em campolarguense. A que você atribui essa... Eu acho que é desenvolver esse sentimento de votar em alguém. A falha eu não vejo que está no eleitor. Talvez a gente que não está conseguindo transmitir essa necessidade para a população. Mas né? O excesso de candidatos não divide os votos? Divide, mas a gente pode eleger daqui a pouco 2 deputados estadual, né? Ou um se sobressair e acabar se elegendo, mas a grande maioria dos votos dos campolarguenses são para candidatos de fora, né? Então a gente precisa colocar isso na cabeça. Pode ser que tenha alguma eleição que tenha bons candidatos, tem eleição que não tenha bons candidatos, isso a gente não vai poder interferir, isso vai ser natural do processo. Mas a gente colocar na cabeça da população de que é preciso ter alguém que represente a cidade de Campo Largo, que traga desenvolvimento para Campo Largo, né? Eu hoje faço obra em cidades que têm representantes. Guarapuava, por exemplo, onde eu estou com obra, Guarapuava elegeu 3 deputados estaduais, 4, né? Mas um eles não consideram de lá porque fez uma campanha
um pouco mais a nível de Estado como um todo, assim, mais amplo. Mas são 3 deputados de lá, de ideologias diferentes, mas que vão representar a cidade e vão conseguir levar muito recurso para a cidade. Né? Você pega Guarapuava lá, está duplicando um trecho do 277 que passa por lá, está fazendo acessos novos. Né? Quanto tempo a gente batalhou para fazer a pista nova do 277 aqui, né? A gente conseguiu concluir isso, desafetar a bacia do Itaqui para futuramente também fazer um distrito industrial, quando nós tínhamos a representação de um deputado estadual aqui em Campo Largo. Então fica muito mais fácil esse processo, né? Também não é só questão de enviar recurso para cá, mas de enviar projetos, de estar no mapa, né? Então isso é muito importante para a cidade e talvez é uma coisa que a gente falhou aí no passado, falha ainda hoje e precisa daqui para frente repensar e colocar isso. Achei muito bem colocado, porque a informação, nesse formato, as pessoas não têm. Às vezes elas olham só pela questão política, mas não vejam a necessidade. Foi muito bem colocado. A questão não está só no esse ou aquele, Sim. mas em termos alguém daqui. Né? Sim. E eu acho que você tem uma parte legal aí agora para fazer, hein? então agora a gente vai pro bate-bola. Ai, ai, ai. Vamos lá, bem rapidinho. Eu não suporto. Falsidade. Eu adoro. Comer. Comida. Quem nunca? Eu não respeito. Eu não respeito. Puxa vida, essa eu não pensei. Passa. Tenho medo de. Tenho medo do escuro. Oh, Sabe? Eu sou um cara que às vezes essa tem foi medo do escuro. polêmica, Né? medo de escuro. Polêmica. Boa Então o essa. Bruno Mas não nunca vai do escuro. projetar um túnel. Não, mas não medo do escuro. Medo do escuro no sentido de eu, às vezes, não conseguir enxergar aquilo que a pessoa quer, conseguir ver o que as pessoas querem falar, sabe? Nesse sentido. A obscuridade. É mais ou menos por aí. Ó. Tenho profundo respeito por. Meu pai. Meu pai é um cara que eu admiro muito. Eu sei que é coisa rápida, mas eu preciso falar do Sim. meu pai. Dá Né? vontade. Muita gente estranha porque eu chamo meu pai de Mário e minha mãe de Roseli. Eu não chamo de pai e mãe, né? Me acostumei com isso, até porque quando eu entrei lá no escritório, para não ser o filho do chefe, eu comecei a chamar de Mário, né? E ficou. Mas é um cara que sempre colocou aquilo que pensa, sempre não fala as coisas só para agradar as pessoas, mas fala aquilo que ele pensa. Uma pessoa muito honesta, uma pessoa muito honrada, muito religiosa. E eu tenho profundo respeito por ele, né? Então, ele é uma pessoa que eu admiro muito e queria mandar um abraço para meu pai aí, porque é um cara que agradeço a Deus todos os dias por ter nascido no berço dele ali. Aí você viu? Aí eu dou valor, hein? Tá vendo? Ó? Tá vendo, meu filho? Presta atenção você aí, tá? Quando Fica a chega dica. nessa idade, com esse potencial e ainda lembra de ter orgulho Você dos viu? pais, Aliás, a base, né, familiar é tudo. é tudo. É tudo. Então vamos lá. Meu sonho de consumo é? Meu sonho de consumo? Puxa, sabe que eu sou feliz com o que eu tenho, né? Eu não sou um cara que gosta de carro, qualquer coisa assim, né? Eu gosto de estar com a minha família, tá, de momento. Então, eu não tenho um sonho hoje que eu diria que eu preciso ter, assim. Eu sou muito feliz com o que eu tenho. Difícil isso, hein? Difícil. Difícil isso. Desculpa. Minha besteira predileta é? Puta que pariu, sabe? Eu falo muito palavrão. E eu tô com um filhinho de 3 anos que começou a falar já há algum tempo. E uma das primeiras palavras que ele falou foi caralho. Eu falo muita besteira. Então eu preciso me controlar nisso. E eu falo assim sem pensar, às vezes em ambiente que eu não deveria Camila falar. fica feliz. Mas é natural comigo, Então eu tô me policiando, principalmente em casa, para não falar palavrão. Bom, você mas se eu- espelhou no seu pai, né? O seu filho se Não, espelhou em mas você. mas Aí, meu pai Bernardo, não falava muito palavrão, viu? Mas eu falo muito Coisa, palavrão, então eu preciso me segurar. Morro de rir quando? Quando eu tô com os amigos, eu gosto de estar cercado de amigos, dando risada, então acho que me sinto bem assim. O que mais gosta em mim? O que mais gosto em mim? Puta, eu gosto em tudo em mim. Eu Olha. falo pra minha esposa que quando eu acordo de manhã, entro no banheiro e tal espelho, eu tenho vontade de bater palma, porque eu gosto. Eu sou um cara que
que tem uma... Vocês já ouviram isso? Como é que é, Alexandre? Eu sou um cara Autoestima. que... Uma autoestima Você elevada. eu não posso falar muito, que ele é meu chefe por enquanto. Então é melhor ficar quieto. Próximo. Então eu sou um cara que me admira muito. Boa. Precisa se admirar, né? Eu vou te Palmas pra aplaudir ele, porque... ó. Dizer Tá, isso né? em uma rede internet. Rapaz, eu É fico pra pensando bom. o que a esposa dele tá falando vendo isso agora. Enfim, Ela vai me pegar depois. segue o jogo, senão o emprego vai embora. Você lê? Eu leio muito pouco. Eu não sou um cara de ler muito. Não gosto de ler muito. Não. Uma palavra que te define. Se falar que é bonito, eu vou embora. Eu vou embora. Chega. Acho que sinceridade. Eu sou um cara muito sincero naquilo que eu falo. Às vezes até demais, isso às vezes me atrapalha, assim, mas eu costumo tentar ser assim, bem sincero com aquilo que eu passo. Paula é sua. Olha aí. Ele falou de sinceridade, ele tá falando da hora que ele se aplaudia também, eu acho, né? Com certeza, Não, né? mas eu fui bem Porque sincero. Ele foi muito sincero. Que ele olha no espelho, ele quer se aplaudir. Gente, você que tem autoestima baixo, leve de referência. Olhe pro espelho e bata palmas pra você. Hashtag fica a dica. Bruno, você sabe que as empresas, elas normalmente, quando elas são formadas, elas criam uma declaração de missão, visão e valores. Né? Missão, quem somos, o que fazemos, para quem fazemos, né? Qual é o seu objetivo de empresa, é a sua visão. Então, como é que você quer estar daqui a tanto tempo, X tempo? E os seus valores, o que você faz e o que você não faria jamais? Qual seria a sua declaração de missão, visão e valores do Bruno Boron? Puxa vida. Eu acho que o principal é a gente ser feliz com aquilo que a gente tem. Né? A gente aceitar, volto lá no começo, da gente aceitar a nossa realidade. Né? Então, quando você me perguntou aqui no bate-bola, né, o que você almeja, assim, né? Eu sou feliz com o que eu tenho. Né? Eu tenho uma família maravilhosa, uma esposa, um filho que eu gosto muito. Talvez o principal momento do meu dia é quando eu estou em casa, coloco meu filho para dormir, sento no sofá com a minha esposa para assistir alguma coisa. São essas coisas simples, talvez, que a gente tenha que dar valor. A gente pensa muitas vezes em questão material, de querer ter tudo, e a gente esquece que aquilo que está na nossa mão é aquilo que nos faz feliz. Então, talvez aceitar a nossa realidade de vida, né, e buscar a felicidade naquilo que está ao nosso alcance. Né? A gente nunca vai ser feliz querendo aquilo que a gente talvez nunca consiga ou vai conseguir só no final da vida. Daí a gente vai viver uma vida inteira buscando aquilo que só lá no final a gente... Né, e talvez aquilo nem faça a gente feliz, né? Então, a gente aceitar a realidade e, dentro dessa realidade, a gente buscar a felicidade. Então, talvez isso seja o que me inspira, o que eu vi bem a sua missão e a sua visão aqui. Agora, eu queria 2 valores. O que você faz e o que você jamais faria. O que eu faço e o que eu jamais faria. Eu acho que o trabalho é uma coisa que, né, o trabalho dignifica o homem, então trabalhar é uma coisa que me faz bem, eu gosto de estar trabalhando, gosto de fazer tudo isso que a gente falou aqui, desde trabalhar na Engerama, trabalhar na Cicla, trabalhar em outras entidades que eu já passei, então acho que o trabalho não só para a minha família, mas em prol dos outros, o trabalho é uma coisa muito bacana, então isso talvez seja o principal. E a coisa que eu jamais faria é tentar... se aproveitar de alguém, né, subir em cima das pessoas para benefício próprio, assim. Eu acho que a gente tem que subir por mérito, né, e não por passando a perna em alguém, né. Então esse é o mais importante. A gente precisa trabalhar, mas para si próprio e por si próprio, né, para você galgar aquilo que você quer, nunca subir em cima das pessoas. Tem uma história que eu gosto muito, né, que vamos ver se eu lembro, mas no passado um rei perguntou quais eram as 3 coisas mais importantes da vida, né? E um súdito foi lá e conseguiu desvendar, né? A primeira é o momento que a gente está passando, nem o antes nem o depois, por isso que o nome disso é presente, né? Segunda é a pessoa com quem a gente está falando, e terceira é fazer essa pessoa feliz. Então eu tenho muito isso comigo, assim, né? Lá eu estou na associação hoje, eu me coloquei lá na associação comercial, né? Então eu tenho que... A coisa mais importante para mim hoje dentro da associação são os associados, e eu preciso de alguma maneira fazer eles felizes ou atingir o objetivo que eu me coloquei para aquilo. Então é mais ou menos por aí que eu me defino, me considero assim, que eu tenho isso como um ditado, assim. A gente tem que tentar fazer o bem, levar o bem para as pessoas, né? O bem não quer dizer sempre agradar e falar sim para tudo, é a gente ser sincero, como eu disse já anteriormente. Então é mais ou menos por aí que eu me guio, assim. Bruno, obrigado.
Dá vontade de ficar aqui, né? Nossa, uma aula. Dá uma Muito aula. obrigado pelo tempo, dedicação que você esteve aqui junto com a gente e tá aí muitos ensinamentos, hein? É isso aí. Cléo, se alguém quiser seguir a gente nas redes sociais, @acicla. e o que faz com esse conteúdo se eu gostar dele? Curte, compartilha. Dá um like. Comenta. E quem pode empreender, Alexandre? Qualquer um pode empreender. Quem pode empreender? Acho que todo mundo que tem vontade de trabalhar e fazer diferente está convidado a empreender. E quem tem dúvida de como empreender, o que fazer ou quiser saber mais, vem lá na Cicla, busca a gente. Você associado à Cicla, acho que é importante a gente falar para os nossos associados aqui, usem da Cicla, procurem a Cicla, levem a sua demanda para a associação comercial, porque a gente existe. No Café de Boas-Vindas eu falo para todo mundo, né? Quem se associou à Cicla está sendo dono de mais um CNPJ. Não precisa esquentar a cabeça, porque a gente, como diretoria, já se colocou lá para isso. Mas se quiser colaborar, venha, né? E vamos fortalecer a Cicla, fortalecer a cidade de Campo Largo, levar essa bandeira do empreendedorismo, de que o empreendedorismo do bem, das pessoas sérias que trabalham, que querem um país melhor, que a gente possa desenvolver, né, cada vez mais a nossa sociedade num intuito do bem, né, de fazer aquilo acontecer. Eu queria agradecer você, Alexandre, né, por estar não só gerindo toda a Cicla, mas de ter trazido essa inovação para a associação comercial. Você, Cléo, também de ter topado esse desafio de estar aqui com a gente, de estar junto com a gente. Então, obrigado vocês, porque a Cicla não se faz sozinho, não se faz só com o presidente ou só com a diretoria, faz com todo mundo. E vocês, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui é de tirar o chapéu. Então, meu muito obrigado para vocês aí. É antiético, mas eu tenho que te agradecer. Obrigado pela oportunidade de estar lá, de fazer isso. E obrigado por confiar. Né? Eu brinco que o Bruno comprou, ele é engenheiro, ele comprou na planta. Ele falou, eu sei lá se esse cara sabe fazer mesmo o que ele está falando, mas vamos comprar e vamos ver se dá certo. Eu espero que tenha dado. Eu vou ser sempre grato a você, eu e do Mário. Eu falei, é antiético, não devia estar terminando assim. Pois é, mas né? eu vou ser sempre grato a vocês. Sobe as letrinhas aí, pode vai terminar subindo as o programa, letrinhas, o pessoal tá aqui bom? vai Né? ficar- Enfim, é assim que Vamos funciona. ficar rasgando cedo agora. Ah, fazer o quê? Segue a gente nas redes sociais. Espera que o próximo vai ser melhor ainda. Tamo junto. Aquele abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.